Minha gente, o que é que nós costumamos postar nas nossas redes sociais? Será que os nossos posts, eles são sempre condizentes com aquilo que os nossos guias ensinam? Será que em algum momento de distração a gente não acaba postando alguma coisa que é diferente do que a gente aprende nos terreiros, que é diferente do que a espiritualidade traz para nós todos os dias? Às vezes, um momento de distração. Hoje a gente tem internet, tem Facebook, tem WhatsApp, tem uma série de redes sociais. Já prestaram atenção em quanta tecnologia nós temos hoje à nossa disposição? Há algumas décadas atrás, e eu sou desse tempo, há algumas décadas atrás, para a gente falar rapidamente com alguém, era preciso a gente estar junto com essa pessoa, ou pelo menos a gente pegar o telefone, ligar para ela, escutar a voz dela. De alguma maneira, era preciso que a gente tivesse contato com as pessoas, se a gente quisesse conversar. Ou um contato visual, né, olhando nos olhos, ou então pelo menos a voz. Era preciso contato se a gente quisesse conversar com alguém. Hoje, com o avanço tecnológico que nós temos, né, o que nos separa é apenas um celularzinho ou então teclado do computador. A gente digita, a gente escreve o que a gente quer falar para o outro. Isso poderia facilitar a nossa comunicação, né? Afinal, a gente está bem próximo agora por todas essas tecnologias. Mas o que era para facilitar a comunicação, muitas vezes acaba atrapalhando a gente. Não porque a comunicação seja mais rápida, não é isso. É porque facilita, sabe o quê? O nosso anonimato. Não estou falando daquele anonimato literal, aquele anonimato mesmo de que a gente não apresenta o nosso nome. Esse também, porque a gente até pode criar perfis falsos com outros nomes e falar qualquer coisa ali. Mas eu estou falando principalmente daquele anonimato que não era possível há um tempo atrás. O anonimato da imagem, o anonimato do olho no olho. Hoje a gente se comunica sem olhar olho no olho. Eu estou falando também do anonimato que permite que a gente fale o que a gente quer ali digitando, sem a gente ter que encarar de frente o outro. Antigamente a gente tinha que falar no rosto, tinha que falar face a face. Eu estou falando do anonimato que permite que a gente se esconda por trás de posts que às vezes são repletos de indiretas. Indiretas que são diretamente endereçadas para aquela pessoa, para fulano, para Beltrano. Eu estou falando do anonimato que permite que aqui na nossa vida real, na nossa vida física, a gente continue mantendo uma aparência, às vezes, de bonzinho, e lá no mundo virtual, que as pessoas não nos veem, a gente continua destilando ali os nossos venenos. O interessante é que dentro do terreiro, durante os nossos trabalhos, durante os atendimentos públicos, a gente se dedica às nossas atividades espirituais e, normalmente, todas aquelas orientações que os guias nos dão, as orientações de tolerância, de amor, de perdão, tudo isso a gente aceita de coração aberto. A gente reconhece nessas orientações que elas são importantes e a gente jura para a gente mesmo que a gente, a partir daquele momento, vai procurar agir daquela forma como os guias nos orientam. Pena que a gente não consegue, porque na maioria das vezes a gente não leva para a nossa vida particular, e também quando eu falo da vida particular, eu estou falando da vida virtual, a vida na internet, a gente acaba não levando aquilo que a gente aprendeu no terreiro. É pena que, salvo algumas exceções, é pena que a gente continue a se manter na posição de vítima do mundo, vítima da sociedade, vítima da vida. A gente continua se sentindo afetado, magoado, incompreendido, atingido, humilhado, irritado, preterido, injustiçado, sempre que as coisas não saem exatamente da forma como a gente idealizou, ou quando alguém não nos trata como a gente achava que a gente merecia. Isso tudo é o ego, o nosso ego fica ferido. E aí, com estes sentimentos da gente se sentir chateado, incompreendido, magoado, o que a gente faz? A gente pega o mouse, ou então lá o tecladinho do celular, e aí, ocultos por essa desobrigação de olhar nos olhos, que antes a gente tinha e agora a gente não tem mais aquela obrigação de olhar nos olhos e resolver as coisas conversando. Então, oculto por essa desobrigação, a gente não necessita, não se sente obrigado a esclarecer as situações com cordialidade, com tolerância, com compaixão. Quando a gente olhava no olho, se havia algum mal entendido, a gente conversava, a gente usava palavras cordiais, a gente aprendia a se tolerar um pouquinho mais. E agora que a gente não tem mais a obrigação de olhar nos olhos para falar alguma coisa, a gente
esclarece as coisas, esquecendo da cordialidade, da tolerância, da compaixão. A gente esquece de todas as lições que os nossos guias nos dão. E aí a gente dispara aqueles posts que nada tem de construtivos. E que, às vezes, não citam nomes, né? Mas são mais diretos e magoam mais, às vezes, que um soco na cara de alguém, que um tapa na cara. E aí, quando a gente coloca aquele post que a gente botou em direta, mas que foi diretamente direcionado para alguém, se alguém curte aquele nosso post, aí o nosso ego ainda fica mais satisfeito. A gente se sente bem, o nosso ego foi massageado. A gente pensa assim, os outros viram que eu tenho razão. Gente, a quem que a gente está querendo enganar? Será que Deus? Será que os nossos guias? Será que o nosso próprio eu superior? Será que não tomam ciência? Será que não sabem o que se passa nos meios da internet, nos meios cibernéticos? Aí nós podemos falar assim, o Face é meu, eu posto o que eu quiser. Sim, o Face é seu. Ninguém vai te obrigar ou desobrigar a postar qualquer coisa. Mas do que adianta a gente, no mundo real, manter aquela aparência de que a gente é tolerante, de que a gente é compassivo, no terreiro a gente abaixar a cabeça para as instruções de amor, de perdão, de tolerância que os nossos guias nos ensinam, e no mundo virtual a gente disparar aqueles dardos com palavras envenenadas? Em qual desses momentos a gente está sendo mais verdadeiros com a gente mesmo? É no mundo real, quando a gente abaixa a cabeça para os nossos guias e a gente fala, eu vou procurar agir assim, com cordialidade, com tolerância, vou procurar amar mais o meu próximo? Ou é no mundo virtual, quando a gente dispara esses posts de indiretas, esses posts envenenados? Em qual desses dois momentos a gente está sendo mais verdadeiro com a gente mesmo? Se a resposta for no mundo virtual, então é sinal que nós não estamos aprendendo direito o que os nossos guias estão ensinando para a gente. É sinal que a gente está mantendo aquela aparência de bonzinho para a gente não ter que encarar a crítica, para não ter que encarar os olhares reprovadores pelas nossas atitudes, mas não é o que a gente sente, na verdade. Eu já vi posts, por exemplo, dessas de indiretas, que são terríveis, né? Tem aquele que fala assim, olha, não tenho o que dizer, fica de boca fechada. Como tem gente chata, tem gente que gosta de tomar conta da vida dos outros, e por aí vai. Essas são algumas pequenas frases que de vez em quando eu vejo aí pelos Facebooks da vida. E por trás da palavra gente, tem gente que, por trás da palavra gente, que normalmente é utilizada, sempre tem a intenção do nome de alguém. E aí, se a gente pergunta para aquela pessoa alguma coisa sobre aquilo que ela escreveu, ela vai falar, não, eu não disse o nome de ninguém, se alguém se sentiu ofendido, o problema é dele. Mas a gente sabe que a pessoa pensou em alguém quando escreveu lá. Ela sabe que ela pensou em alguém quando ela escreveu aquele post de indireta. Vamos e venhamos. Isso não é hipocrisia? Para Deus, tem diferença entre você citar o nome de alguém ou você ter a intenção? A quem que você está querendo enganar? Qual foi o sentimento verdadeiro que motivou aquele post? Foi amor? Foi tolerância? Foi compaixão? Foi algo condizente com o que se ensina dentro do terreiro? É claro que não. A boca, tem aquele ditado que diz, né? A boca fala aquilo do que está cheio o coração. Nos meios de redes sociais, os dedos teclam aquilo que você é. Tem pessoas que não gastam um único minuto do seu dia para postar uma frase de otimismo, uma frase de incentivo, de compreensão, de tolerância, de perdão, mas são capazes de passar horas postando frases que dizem o quanto que elas são invejadas pelos outros, o quanto que os outros querem seu mal, o quanto que os outros são falsos, o quanto que os outros são fofoqueiros, o quanto que os outros são isso ou aquilo. Os mais velhos, a minha mãe era uma que dizia isso, que os defeitos que a gente mais vê nos outros são os nossos próprios piores defeitos e que a gente não consegue enxergar. Então, se é assim, se for assim, né, do que deve estar cheio esse coração de quem posta coisas assim, achando que o outro tem inveja, achando que o outro quer o seu mal, achando que o outro é falso, achando que o outro é fofoqueiro? Se a gente posta o que está no nosso coração, como nós somos, do que está cheio esse coração? Tem outros tipos de posts que são ainda piores, na minha opinião, para não dizer tristes. São aqueles que envolvem os nossos guias, que envolvem os nossos orixás nas nossas mesquinharias humanas. E dizem coisas, por exemplo, assim, olha,
isso eu já vi muito ultimamente, então tenho visto. Por exemplo, Xangô dá o recado. A maldade que foi feita rindo para mim vai ser paga chorando. Gente, quer dizer que Xangô é para isso? O orixá é para isso, para fazer vingança? É para servir de instrumento no nosso ódio? Para servir de instrumento nas nossas faltas de bom relacionamento? Eu acho que Xangô se interessaria muito mais em fazer a gente conversar e chegar a alguma conclusão positiva para ambos. Outros posts, por exemplo, olha, pode falar mal de mim, minha pombagira me conta. Quer dizer que a pombagira serve para isso? Para fazer fofoca? Então tem gente que coloca os guias, coloca os seus orixás em posts que tem muito mais a ver com as suas próprias paixões do que realmente com aquilo para o que eles trabalham. Sua praga não pega em mim porque eu sou do orixá tal. Cuidado comigo, sou filho do orixá fulano. Não importa se a inveja tem sono leve, quem cuida de mim não dorme. Ou seja, são posts agressivos e que envolvem os nossos guias e os nossos orixás nas nossas mesquinharias. Isso é triste. Tem posts até que não merecem nem ser comentados aqui. O fato é que a facilidade desses meios de comunicação que a gente tem hoje em dia, se por um lado ela é positiva, né, porque ela nos aproxima, por outro lado, ela é muito negativa porque ela facilita o desrespeito, facilita a falta de consideração, a falta de preocupação em não magoar o outro, porque a gente não está olhando no olho. Antigamente, quando a gente tinha que resolver algum problema com alguém, a gente conversava. Se não era olhando no olho, era pelo menos pela voz no telefone. E aí, na conversa pessoal, desta forma, a gente se preocupa, às vezes, em não magoar o outro, a gente pensa duas vezes no que vai falar e a gente acaba chegando a um entendimento. Mas com esta ocultação causada pelas redes sociais, que eu estou de um lado do computador, você está do outro, ou eu estou de um lado no celular, você está do outro lado e a gente não se vê, a gente simplesmente tecla palavras, muitas vezes ali falta o tato, falta a consideração, falta a preocupação de que aquelas palavras que eu estou digitando possam magoar alguém. É por isso que tem algumas regrinhas básicas que, na minha opinião, deveriam ser observadas por todos nós. Todos nós que usamos redes sociais, WhatsApp, Facebook, todos nós deveríamos seguir essas regrinhas. Elas também deveriam ser seguidas na vida real, mas a gente está falando aqui da vida virtual, então eu vou falar para você algo que você deveria pensar sempre que você for postar alguma coisa, seja no WhatsApp, seja no Facebook. A primeira delas é, antes de você escrever, verifique se as suas palavras, se aquilo que você vai escrever são palavras construtivas, se elas acrescentam alguma coisa de bom ou de útil. Se não for isso, se elas não acrescentarem nada de bom ou de útil, não envia. Primeira regra. Segunda regra, antes de você escrever, verifique se essas palavras que você vai escrever, elas podem magoar alguém. Lembra-se disso, lembra que vai ter alguém lendo do outro lado. Se você achar que aquelas palavras podem magoar alguém, então não envie. Lembra que alguém vai ler aquilo. Antes de escrever, verifica se você, na verdade, não está querendo falar coisas ali, colocar coisas ali no texto, que você não teria coragem de falar pessoalmente. Se for este o caso, se você perceber que você vai escrever alguma coisa ali e que você não se imagina falando isso pessoalmente para alguém, então não envia. Procura aquela pessoa para você conversar, para você esclarecer pessoalmente. Porque senão isso é um ato covarde, é um ato de se ocultar atrás do celular, atrás do computador, para falar alguma coisa sem ter que olhar nos olhos. Então, se for esse o caso, não envie. Procure o outro para conversar, é muito melhor. Assim a gente consegue esclarecer as coisas, diminuir as dores, diminuir os maus entendidos, solucionar conflitos. Outra regrinha, nunca envie nada para ninguém quando você estiver irritado. Espera passar a sua irritação, porque às vezes quando a gente está irritado, a gente acaba botando palavras ali que ferem. Então espera passar a sua irritação, espera até o dia seguinte, se for o caso. Quando a gente está irritado, a gente escreve, a gente fala coisas que depois a gente acaba se arrependendo, não vale a pena. Está irritado? Guarda o celular, guarda o computador, não vai digitar nada. Espera passar a irritação, depois você pensa duas vezes. Mais uma regrinha. Releia antes de você enviar, digitou ali. Antes de você apertar ali o botãozinho para enviar, releia a sua mensagem. Veja se vale mesmo a pena enviar da forma como está escrita, ou se alguma palavra que está ali pode causar uma outra interpretação que você não queria. Às vezes acontece da gente estar digitando, e a gente digita às vezes como está pensando, digita rápido, e quando a gente vai ler, a gente pode perceber que tem alguma palavra ali que
está mal colocada, que ela pode dar uma outra interpretação diferente do que eu pensei. Então, antes de apertar o botãozinho para enviar aquela mensagem, releia a mensagem. Mais uma regrinha que eu gosto de relembrar sempre. Não responda a nenhuma provocação. Não entre naquela sintonia. Se alguém lhe provoca na rede social, deixa para lá. Se você entrar naquela sintonia e vai responder aquilo, aquilo vai gerar uma bola de neve. Isso não é o que os nossos guias ensinam de responder provocação com provocação. A gente tem que tentar agir na nossa vida virtual da forma como os nossos guias nos ensinam a agir na vida física, na vida real. Afinal, a vida, na verdade, é uma só, somos nós que estamos interagindo com o meio, seja no meio físico, seja no meio virtual, mas nós somos um só. Então, que a gente não responda às provocações, que a gente não entre naquela sintonia, que a gente aprenda a agir no meio virtual, como os nossos guias nos ensinam a agir, com a tolerância, com a compaixão, com o entendimento do limite do outro, com o entendimento que o outro está meio irritado naquele momento e, de repente, está falando alguma coisa indevida. Se a gente pensar assim, a gente diminui muito as questões de brigas pela internet. Mais uma regrinha. Se você recebeu uma mensagem que te irritou ou que te magoou, não responda quando você terminar de ler. Lembra daquela regrinha que eu falei da irritação? Então, se você digitar assim, logo depois que você leu aquela regrinha, você vai digitar coisa ali que depois você vai se arrepender. Acalme-se primeiro. Tente resolver pessoalmente, se for possível. A pessoa te mandou uma mensagem ali e aquilo te incomodou. Ao invés de ir lá digitar, porque vai digitar alguma coisa que depois você vai se arrepender, ao invés disso, espera passar um tempinho, espera se acalmar, pega o telefone, liga para a pessoa, fala com ela, o que está acontecendo? Me desculpa se eu fiz alguma coisa que te magoou. Eu vi um post seu na internet e eu entendi que você estava falando de mim. Me desculpa, não era a minha intenção. Por que a gente não consegue agir assim? Mais uma regrinha: ninguém precisa saber o quanto você se adora ou o quanto você se acha superpoderoso. Então evita aqueles autoelogios, eu sou o máximo, ou então aquelas frases de intimidação dizendo que você faz e acontece. Eu já vi muito isso aí, principalmente em posts de umbandistas, falando que faz e acontece, que você vai falar com a sua pombagira e pode deixar que minha pombagira vai resolver. Ninguém precisa saber que você é o máximo, ninguém precisa saber que você é super poderoso. Isso é chato. E isso só destaca a sua prepotência, a sua arrogância e pode ainda acabar irritando outras pessoas. Não é assim que você faria na vida pessoal. Na vida física, se você estivesse perto de alguém, você não ia falar, você não iria tratar de repente com essa arrogância, com essa prepotência toda. Mas a gente, quando está oculto pelo celular ou pelo computador, não está vendo os olhos da outra pessoa, às vezes acaba escorregando nesse ponto. Mais uma regrinha que é importantíssima. Lembre-se que as suas palavras escritas não têm entonação. Por mais que a gente coloque pontuação, as nossas escritas não têm a entonação. Então, a mesma frase ela pode ser lida com sentidos diferentes. Se eu digito lá, ó, me dá um pão. Alguém pode interpretar aquilo como me dá um pão. Outros podem interpretar aquilo como me dá um pão. Isso vai depender, sabe de quê? Na verdade, do humor de quem está lendo. Então, antes de responder alguma mensagem de que você não gostou, verifica se a intenção de quem escreveu aquela mensagem foi a que você entendeu, porque você também pode estar entendendo errado. Então, você pode ler ali uma mensagem, me dá um pão, e entender com arrogância. Entender que aquela pessoa está obrigando você a dar um pão. Me dá um pão. Está exigindo de você alguma ação, quando na verdade ela pode estar pedindo, me dá um pão. Então, da mesma forma que a gente tem que ter cuidado com o jeito que a gente escreve para não causar outras impressões em outras pessoas, a gente tem que entender que a gente também pode ler aquilo ali que está escrito que não tem entonação e entender de uma forma errada. Releia, então. Vê se realmente foi aquilo que a pessoa quis dizer ou se não é só o seu estado de humor naquele momento que está atribuindo àquela frase uma entonação diferente, uma entonação de acordo com o que você está sentindo. Você pode estar você pode não estar em um bom dia e aí você interpretar aquilo de uma forma errada. Então, sempre que você receber alguma mensagem que parece uma agressão para você, lê de novo. Tenta ler com outro olhar. Tenta ler imaginando alguém não na posição de agressor. Talvez você consiga entender melhor o que o outro quis dizer. E a última regrinha é:
tenha muita atenção à pontuação, porque os erros de colocação de vírgulas, de pontos, podem mudar completamente o sentido daquela mensagem, podem causar mal-entendidos. Tem uma grande diferença, por exemplo, se eu falar assim, ó, Pedro não, acredito nele, e eu falar, Pedro, não acredito nele. As palavras foram as mesmas, a vírgula estava em posição errada. Numa frase, eu estou dando confiança ao Pedro. Na outra frase, eu estou dizendo que eu não acredito nele. Olha como que a vírgula, a pontuação é importantíssima. Eu já vi frases, gente, de pessoas assim postando na internet que sem pontuação nenhuma. A pessoa escreve direto. E aí, escrevendo direto, cada um vai interpretar do jeito que quiser. Ou vai interpretar com agressividade, ou vai interpretar com cordialidade, vai depender de cada um. Então, tenha atenção à sua pontuação. Resumindo, eu passei aqui para você várias regrinhas, mas resumindo, o mais importante de tudo é lembrar que você não é um bandista somente dentro do terreiro. Você é um bandista em todos os momentos da sua vida. Ser um bandista significa fazer força para ser melhor a cada dia. A gente consegue? Não, porque a gente é humano, a gente é cheio de falhas. Se a gente fosse perfeito, não estaria mais aqui. Mas é fazer força para ser melhor a cada dia. É fazer força para a gente tentar vencer a gente mesmo, vencer as nossas deficiências conscienciais. E isso seja no terreiro, seja na nossa casa, seja no bate-papo na internet, no WhatsApp. A gente tem que procurar semear aquilo que a gente aprende no terreiro. Semear tolerância, semear compaixão, semear compreensão. Seria interessante se nós aplicássemos no mundo virtual aquilo que eu sempre digo que a gente tem que aplicar na nossa vida material. Na nossa vida material, eu digo assim, o nosso ego é o nosso maior inimigo. O nosso ego é o que nos faz errar muitas vezes. O nosso ego é aquele que faz a gente se ofender e revidar a ofensa. Então, o melhor seria que a gente lutasse contra o nosso ego. É para isso, inclusive, que a gente está encarnado, né? Para a gente aprender a lutar contra o ego. E existe uma receita de bolo, que é o que eu sempre digo para isso, que não é fácil essa receita de bolo para a gente vencer o ego. Não é fácil a gente aplicar na nossa vida, mas ela é a receita de bolo. Se você quer vencer o ego, é praticar isso no dia a dia. Mais uma vez eu torno a dizer, não é fácil e a gente não consegue porque nós somos imperfeitos. Mas ela nos diz o caminho a seguir, que é a oração de São Francisco. Na casa do Caboclo Birajara, por exemplo, nós sempre iniciamos qualquer trabalho com a oração de São Francisco justamente para nos puxar para a consciência, para tentar a gente, naquele momento, deixar um pouquinho o nosso ego de lado. A oração de São Francisco, ela diz o passo a passo do que a gente tem que fazer. Mas a gente está falando aqui de meio virtual. Seria ótimo se a gente pudesse aplicar a oração de São Francisco, não apenas na vida física, mas na vida virtual também. E por isso eu peço licença a São Francisco para fazer uma pequena adaptação da oração de São Francisco para os meios tecnológicos, para os meios atuais. Quem sabe, dessa forma, a gente possa refletir um pouquinho melhor antes da gente postar qualquer coisa. Eu acredito que se talvez nós pudéssemos trazer a oração de São Francisco para os meios tecnológicos, cibernéticos, informáticos, talvez ela fosse mais ou menos assim. Senhor, fazei de mim um internauta que dissemine a paz. Onde houver posts que incitem ao ódio, que eu publique frases de amor. Onde houver posts de ofensas contra mim, que eu publique frases de perdão, ou que eu não publique nada, para não parecer superior. Onde houver posts de discórdia, que eu publique palavras que semeiem a união. Onde houver posts de dúvida, que eu publique textos sobre o valor da fé. Onde houver posts que apontam erros, que eu publique explicações que mostrem verdades, mas sem arrogância. Onde houver posts de desespero, que eu não publique nada, mas que eu pegue o telefone e com palavras transmita a esperança. Onde houver posts de tristeza, que eu conforte e publique frases de estímulo à alegria. Onde houver posts que enalteçam as trevas, que pelos meus atos eu possa ser a luz. Ó Mestre, fazei com que eu prefira, nas redes sociais, consolar ao invés de difamar, compreender ao invés de ofender, amar ao invés de julgar, pois é compartilhando coisas boas que se recebe boas vibrações. É curtindo boas iniciativas que se incentiva ao bem. E é deletando palavras amargas e desnecessárias
que se mostra o compromisso com a evolução eterna. Minha gente, um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.